Todos os dias, um momento com Deus. Vamos pensar no Senhor? Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Bom dia. Vamos pensar no Senhor? Hoje pensaremos em Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9. Queridos, vivemos em um tempo onde a verdade é frequentemente relativizada, adaptada ao nosso gosto. No entanto, o apóstolo Paulo, em suas cartas, traz ensinos fantásticos para nós. E, em especial, encontraremos isso agora em Gálatas, aonde ele nos confronta com uma verdade inegociável. Existe apenas um evangelho verdadeiro. Qualquer desvio da palavra, qualquer desvio dele, não é apenas um erro, mas uma perversão que tem consequências eternas. Paulo, ele inicia sua carta aos Gálatas com uma repreensão severa. Ele está chocado que tão rapidamente eles tenham se desviado do evangelho que ele, Paulo, havia pregado. Ele afirma categoricamente no versos 6 e 7: Admiro-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A questão aqui, amados, é o que encontramos nos dias de hoje, não é verdade? Nós temos visto isso por todos os lados. Um evangelho sendo diluído, raliado para agradar o gosto daquele que está ouvindo, do cliente, para sermos mais exatos. A questão não é uma pequena diferença de opinião, mas é uma distorção fundamental das bases da mensagem central de Cristo. E isso é perigoso. O outro evangelho que estava sendo pregado aos Gálatas, quando Paulo menciona, era a ideia de que a salvação não era apenas pela fé em Cristo, mas também pela observância de certas leis ritualísticas judaicas, como a própria circuncisão. Paulo deixa claro que adicionar qualquer coisa à obra completa de Cristo na cruz é anular a graça de Deus. E a gente observa isso nas práticas comuns que vemos em algumas igrejas hoje, não é verdade? Elas estão negociando, barganhando até mesmo os milagres e diluindo as verdades do reino. Paulo, então, vai ao extremo de dizer aos Gálatas, do versículo 8 ao 9, o seguinte: Mas, ainda que nós, Paulo se coloca nessa situação, ou até mesmo um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho diferente, agora ele traz um alerta. Ele traz como devemos tratar essas pessoas. Ele diz: pregue a vós um evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja considerado então maldito. Ou seja, assim como já dissemos, agora de novo vos digo. Isso é o apóstolo Paulo falando. Se alguém de vós vos pregar um evangelho diferente daquele que recebeste, seja considerado maldito. Meus queridos, esta é uma declaração poderosa que ela sublinha, ela destaca a exclusividade e a suficiência do evangelho e de Cristo, da forma como está na Bíblia. A salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras. Não há espaço para negociarmos, não há espaço para raliarmos, diluirmos as verdades do Evangelho. Acréscimos ou subtrações da palavra de Deus são prejudiciais e irão levá-lo a cometer erros. A pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, inclusive, posso dizer com muita clareza, é vital, porque ela aponta exatamente para a glória de Deus, para a suficiência de Cristo, e Ele é o suficiente. Nós não precisamos pagar nenhum tipo de preço. Não há valor neste mundo que você pague para o que você recebeu. Não há valor neste mundo que vá mudar a opinião de Deus, que diz assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu abençoarei quem eu quiser. Queridos, até mesmo o fato de orarmos, até mesmo o fato de buscarmos a Deus tem que ser na intenção de que, se Deus quiser, Ele pode fazer algo. Então, já coloque isso no seu coração. Nada que eu pague ou que eu faça vá mudar as coisas. Deus é Deus.
Ele deu a salvação, ninguém obrigou, ninguém o forçou, ele simplesmente fez. Recebe quem crê, ninguém é obrigado, mas o primeiro passo foi dado por Deus. A movimentação veio da parte de Deus. E quem escolheu fazer foi Deus. Logo, o Evangelho é simples, nos direciona a vivermos conforme a vontade de Deus. O que precisamos fazer? Dedicarmos tempo a Ele. Que esta verdade nos fortaleça e permaneça em nossos corações, para que então venhamos a estar firmes, de pé, diante deste Evangelho puro, simples que Jesus nos deixou. Que não nos deixemos levar por outro Evangelho, que promete muitas outras coisas, menos a verdade que nos afasta do pecado e que nos aproxima de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado pelo Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Ajude-nos a discernir e a rejeitar qualquer mensagem que tenta perverter a tua graça. Que possamos permanecer firmes na verdade da salvação, somente pela fé em Cristo Jesus. E assim oramos, em nome do teu Filho amado. Amém.